Apaixonados que somos por Copa do Mundo, montamos um ranking geral de todas as seleções que disputaram os 22 mundiais para saber quem manda no futebol do mundo. Antes da gente cair dentro e falar das melhores colocadas, é muito importante explicar os parâmetros desse ranqueamento, que é bem mais fácil de entender do que a classificação da FIFA. Primeiro, a pontuação é toda ela relacionada aos jogos disputados em Copas, não contando amistosos, eliminatórias, nem nada disso. Vamos ao quadro. Cada seleção fatura 1 ponto pela participação. Cada gol na Copa vale 2 pontos. Empate vale 3 pontos. Uma vitória equivale a 10 pontos. Quem avança da primeira fase de qualquer regulamento acumula 5 pontos de bonificação. A seleção que termina em 8º lugar faz 10 pontos. Em 7º faz 12 pontos. 15 pontos são dados ao 6º lugar e 18 pontos para a 5ª colocada. No top 4, dividimos da seguinte maneira: 35 pontos para o 4º colocado, 50 pontos para o 3º lugar, 90 pontos para a vice-campeã e 200 pontos para o grande campeão do mundo. E ainda 30 pontos de bonificação para a seleção do artilheiro de cada Copa. Então vamos nessa, falando das 20 primeiras colocadas desse ranqueamento. Para acompanhar o ranking completo, segura mais um pouco aí, porque já já a gente mostra completinho. Em 20º lugar aparece a Suíça com 388 pontos, que com a campanha de 2022 subiu uma posição no ranking, ultrapassando a Áustria. Com 12 participações nos mundiais, os helvéticos têm 14 vitórias em Copas e já marcaram 55 gols. A melhor campanha suíça foi em 1954, quando sediou o evento e ficou em 5º lugar. Em 19º vem o México com 426 pontos, que com a queda na primeira fase em 2022 perdeu 2 posições no ranking, sendo ultrapassado por Croácia e Portugal. Com 17 participações em mundiais, o México se destaca pela presença quase certa nas Copas. É a 5ª com mais participações, só atrás de Brasil, Alemanha, Argentina e Itália. São 17 vitórias e 62 gols. E a melhor campanha foi em 1986, quando terminou em 6º lugar, de forma invicta. A 18ª com 436 pontos é a saudosa União Soviética, que foi extinta enquanto país, mas segue na memória indelével das Copas. O território da União Soviética abrangia o que hoje são 15 países independentes, entre eles Rússia, Ucrânia e Armênia, por exemplo. Mundial após mundial, ela segue perdendo posições. Dessa vez foram 3 para Polônia, Portugal e Croácia. Entre as Copas de 1958 e 1970, os soviéticos estavam sempre entre as melhores, 4 vezes seguidas entre os 8 primeiros. Outro bom momento foi nos anos 80. Tiveram 15 vitórias e 53 gols, e a melhor campanha foi em 66, quando foi semifinalista e ficou em 4º lugar. No 17º posto vem a Polônia com 447 pontos, e que mesmo com a volta aos mata-matas depois de 36 anos, acabou perdendo uma posição depois da Copa de 22. Embora tenha passado pela União Soviética, foi deixada para trás por Portugal e Croácia. Os poloneses colhem os frutos até hoje da geração fabulosa dos anos 70 e início dos 80 de László Boniek e Zarmasz, que deram para a seleção 2 terceiros lugares e um 5º. Embora as gerações mais recentes não lembrem nem de longe aquele desempenho do passado, os polacos têm ido com certa frequência para as Copas, garantindo uns pontinhos. Ao todo são 16 vitórias e 45 gols. Em 16º aparece Portugal com 464 pontos e depois da Copa de 22 ganhou 2 posições. Passou por México, União Soviética e Polônia, mas foi ultrapassado pela Croácia. A constância de participações lusas remonta ao século XXI, mas antes não era assim, foram só 2 vezes, em 66 e 86. A pontuação forte portuguesa vem sobretudo das Copas de 66 e 2006, quando ficou em 3º e 4º, respectivamente. E boa contribuição do último Mundial, com vitória de 6-1 e tudo. Em 15º vem a Croácia com 481 pontos e com o 3º lugar da Copa de 2022 ganhou 4 posições, saindo de 19º, ultrapassando México, União Soviética, Polônia e Portugal.
Um desempenho incrível para uma seleção que só pôde jogar a partir de 1998, depois da independência do país da antiga Iugoslávia. Logo de cara já ficou em terceiro lugar, campanha repetida em 2022. 2018 é outro ano de destaque com o vice-campeonato. São 6 Copas disputadas com 13 vitórias e 43 gols. Tem 3 semifinais de Mundial, uma final e fez um artilheiro, Davo Šuker em 98. No 14º posto aparece outra seleção extinta, a Tchecoslováquia, com 484 pontos. A Croácia até encostou, mas não foi ultrapassada por ninguém dessa vez. Hoje em dia são 2 as seleções que representam o legado da Tchecoslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia, que não conseguiram dar sequência ao excelente desempenho dos antepassados nas Copas. O antigo selecionado tem 2 finais de Mundial, em 1934 contra a Itália e em 1962 contra o Brasil. Nas duas foi vice. O último suspiro competitivo foi em 1990, quando ficou em 6º lugar, eliminada nas quartas pela campeã Alemanha. Foram 9 Copas disputadas, ganhou 11 jogos e fez 44 gols. Em 13º lugar aparece a Iugoslávia com 517 pontos. O país é mais um daqueles que não existem mais. Hoje em dia, 7 países tentam tocar esse legado de excelência: Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia e Kosovo, que são os estados formados a partir da divisão da Iugoslávia. Logo na primeira Copa de todas, em 1930, a seleção se dispôs a viajar de navio até o Uruguai para jogar e ficou em 4º lugar. O 3º posto de 1962 é a melhor campanha até hoje, mas foram alguns grandes resultados, como em 1990, ocasião que só foi eliminada pela Argentina, nos pênaltis das quartas de final, que marcaram diferença. Foram 9 participações com 16 vitórias e 60 gols. 12º lugar é da Bélgica, com 528 pontos. Os Diabos Vermelhos têm boa constância de participações nos mundiais, foram 14. Mas nas Copas de 2014 e 2018, os belgas arrancaram no ranking e saíram da 22ª posição para atingir o posto 13. Depois de 2022 e a fraca campanha, mesmo assim conseguiu passar a Iugoslávia, chegando na colocação atual. Destaca-se fortemente as campanhas de 1986, um 4º lugar, e 2018, quando foi 3º. Também chamam a atenção as Copas de 2014, ano em que foi 6º, e 1982, quando foi 10º. Em mundiais são 21 vitórias com 69 gols. 11º lugar fica com a Hungria, com 655 pontos. A seleção não está extinta, mas é como se estivesse. Em 2026 serão 40 anos de ausência, que fez os Magyares caírem da 6ª colocação até o posto 11 de agora, vendo franceses, ingleses, espanhóis, holandeses e suecos passarem à frente ao longo desse tempo. Até 1986 foram 2 vices, em 1938 e 1954, nesse último perdendo a final para a Alemanha no famoso Milagre de Berna. Além das boas campanhas de top 8 nos mundiais de 34, 62 e 66. A Hungria tem até hoje as 2 maiores goleadas da história das Copas, a maior em 1982, quando fez 10-1 em El Salvador, e a segunda maior em 1954, um 9-0 na Coreia do Sul. Em 9 mundiais jogados foram 15 vitórias e 87 gols marcados. Abrindo o top 10 é a Suécia, com 721 pontos. Os escandinavos não têm estado muito presentes nas Copas, mas está aí uma seleção com história. A Suécia era sempre figura carimbada a dificultar os jogos para as maiores seleções. Foi uma vez vice-campeã em 1958 e 2 vezes terceiro, em 1950 e 94. Tem ainda um 4º lugar em 1938, um ótimo 5º posto na Copa de 74 e outro top 8 mais recentemente em 2018. Conseguiu ultrapassar a Hungria na Copa de 2006 com a ida às oitavas de final. A Suécia tem 12 participações em mundiais, com 19 vitórias e 80 gols. Em 9º lugar temos a primeira campeã a aparecer por aqui, a Espanha, que tem 971 pontos. Sempre no hall das favoritas nas Copas do Mundo recentes, a Espanha não tinha esse status todo. Poucos resultados credenciavam os espanhóis, que foram se consolidando entre as equipes médias a partir da Copa de 86.
A cada 4 anos, a Fúria ia montando times cada vez melhores até que o título chegou em 2010. É verdade que o segundo melhor resultado foi em 1950, mas ali a Espanha se aproveitou da ausência de outras europeias. Com a campanha ruim da Copa de 22, a Espanha perdeu uma posição para a Holanda. No total, foram 16 participações, com 30 vitórias e 108 gols. O oitavo lugar é da Holanda, com 1.005 pontos. Com a quinta posição em 2022, a Laranja ultrapassou a Espanha, deixando o posto 9. Apesar de nunca terem erguido o troféu de campeão, os holandeses têm no currículo 3 vice-campeonatos, em 74, 78 e 2010. Destacam-se também as campanhas de 98 e 2014, quando ficou no top 4. Para melhorar o posicionamento no ranking, falta a Holanda mais participações em mundiais. São apenas 12 aparições. Foram 30 vitórias e 95 gols até aqui. Tá curtindo o vídeo? Então deixa esse like e se inscreva para que o nosso canal ganhe mais relevância no YouTube e mais conteúdos sejam produzidos por aqui no Até a Copa. Sétimo posto é do Uruguai, com 1.096 pontos. Com a queda na primeira fase de 2022, a Celeste perdeu uma posição para a Inglaterra, que vinha tirando vantagem desde 2018. Aos uruguaios, que começaram liderando o ranking e estiveram na liderança até 1954, pesa a pouca constância de participações ao longo da história. A seleção praticamente sumiu do mapa nas Copas em meados dos anos 1970 e também nos anos 90, ficando de fora em 8 mundiais. O bicampeonato de 1930 e 50 faz toda a diferença para que os charruas estejam bem posicionados. Em 14 mundiais jogados, são 25 vitórias e 89 gols. Em sexto lugar, aparece a Inglaterra com 1.110 pontos. O bom sexto lugar de 2022 fez que a seleção ultrapassasse o Uruguai pela primeira vez e assumisse o posto 6. É claro que o título de 1966 ajuda, e muito, na boa colocação, mas o ponto forte dos ingleses é a constância de resultados. Das 15 participações, em 10 delas ficou no top 8, com destaque para os quartos lugares de 1990 e 2018. Ao todo, foram 33 vitórias e 104 gols. Quinto lugar é da França, com 1.573 pontos. Os gauleses são o que podemos chamar de seleção emergente. Até o fim do século XX, a Le Bleu era uma equipe que vivia de gerações espaçadas uma da outra. O time de Copa e Fontaine, de 1958, o grande esquadrão de Platini dos anos 80, e a geração de Zidane na segunda metade dos anos 90. Foram as únicas de altíssimo nível. Mas o novo século trouxe uma França cada vez mais protagonista e sempre favorita em quase todos os últimos mundiais. Nas 7 Copas mais recentes, a seleção nacional esteve 4 vezes na final. Ao todo, já são 2 títulos, 2 vices, 2 terceiros e um quarto lugar, com 16 participações, 39 vitórias e 134 gols. Em quarto lugar aparece a mais nova tricampeã do mundo, a Argentina, com 1.919 pontos. E nunca esteve tão perto da terceira colocada. Na história geral das Copas, a Argentina não passa perto das 2 líderes absolutas pela dificuldade que teve ao longo do tempo de sempre ter grandes times. Era uma seleção de baixíssimo aproveitamento até vencer em 1978, embora tivesse um vice de 1930 bem insólito. Sofreu durante os anos 50 e 60 e boa parte da década de 70. A partir daí começou a conquistar seu espaço. São 3 títulos e 3 vices, tem o mesmo número de finais que a Itália e por isso já ameaça os italianos. Em 18 Copas do Mundo, a Argentina teve 47 vitórias e 152 gols. Quem segue em terceiro, apesar do histórico recente, é a Itália, tetracampeã com 1.997 pontos. Até o início da Copa do Catar, a vantagem para a Argentina era de 360 pontos, agora são apenas 78. Com o tri da adversária. Os 4 títulos italianos e as outras excelentes campanhas garantem a Itália no pódio, mas é bom dizer que a Azzurra ficou de fora das últimas Copas e nas 2 anteriores caiu na primeira fase. Nesse período, a Argentina pulverizou a vantagem italiana em 492 pontos. Um fator negativo que impede a Itália de se aproximar das 2 primeiras é o número de quedas na primeira fase. Foram 7 vezes. Em segundo lugar, surge a Alemanha, com 2.853 pontos. A tetracampeã é a seleção que mais vezes chegou à final na história dos mundiais, 8 vezes.
Nas 20 participações, os germânicos ficaram 13 vezes entre os 4 primeiros, um recorde absoluto também. A equipe nacional quase passou o Brasil pela primeira vez depois da Copa de 2014 nesse ranking, ficando 50 pontos atrás. Mas as duas quedas seguidas na primeira fase fizeram aumentar em quase 100 pontos a diferença entre as duas. Ao todo, são 68 vitórias com 230 gols alemães nas Copas do Mundo. Em primeiro lugar, desde 1958, aparece o Brasil com 3.004 pontos. A maior campeã de todas leva boa vantagem para cima da Alemanha, principalmente pelas derrapadas da adversária nas últimas Copas do Mundo. O Brasil é também quem fez mais gols em mundiais, são 237. Fez 4 artilheiros em 4 edições. Leônidas da Silva em 1938, Ademir Menezes em 1950, Vavá e Garrincha em 1962 e Ronaldo em 2002, um recorde entre todos os países. Antes mesmo de vencer o primeiro título, o Brasil já pontuava muito bem pelas excelentes campanhas, sempre de muitos gols, como em 1938 e 1950. A menor diferença para a segunda colocada foi registrada em 1958, quando assumiu a liderança, e muitos anos mais tarde, em 2014, após o tetra alemão. Agora vamos olhar o ranking completo, da 83ª posição até o primeiro lugar. Vamos nessa!